Antes de entrar no assunto, um pequeno esclarecimento para o pessoal que é novato aqui no canal. O conteúdo desse canal é primeiramente tecnologia, videogame e não era o foco inicial, mas é o que o pessoal gosta de ver aqui, comentários sobre a treta cotidiana que rola na rede social. Não era, como eu falei, o foco inicial do meu canal. Desde o começo eu sempre falava mais de tecnologia e videogame. Só que eu comecei a abordar esses assuntos e o pessoal gosta da minha opinião, o pessoal compartilha, o pessoal me cobra esse tipo de conteúdo, então é o que você vai ver aqui no canal. Quero deixar claro que o foco aqui não é discutir questões sociais sérias, e até porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque primeiro eu não tenho formação acadêmica no assunto, eu não tenho tanta leitura assim sobre essas questões, e principalmente porque eu não sou a pessoa mais afetada por essas coisas. Eu não sou a melhor voz para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu noto um grande despreparo da comunidade internetica brasileira para rebater certos movimentos que eu tenho visto surgir na internet. Espero honestamente estar errado, porque se eu sou a única pessoa falando disso, a gente tá fudido, mas eu não vejo muitos outros influencers, pessoas com voz, falando sobre essas questões, se pronunciando e educando as pessoas em relação a isso. E talvez eu esteja errado, talvez é porque a minha bolha eu não percebo isso. Se há outros youtubers, outros influencers que falam sobre essas questões, por favor, coloque aqui nos comentários, porque eu quero dar mais espaço para essas pessoas, porque isso é um assunto importante. Mas, tendo dito isso, eu queria conversar com vocês sobre o resultado da situação lá do George Floyd, que foi assassinado pela polícia em Minneapolis, e os protestos, tanto os pacíficos, que foram a esmagadora maioria, e os protestos não tão pacíficos, de pessoas que agrediram outras pessoas e quebraram lojas e saquearam, que a gente não precisa nem falar, é errado e distrai do foco do problema principal, mas, infelizmente, é uma reação quase inevitável quando séculos de desigualdade são ignorados, quando o setor da mídia, por exemplo, que tenta abordar essas questões, é rechaçado e tratado com indiferença, e essa lacração aí, falar de questão social, isso aí, não quero ver isso no meu quadrinho, não quero ver isso no meu livro, não quero ver isso no meu filme, não quero ver isso em nada, no meu podcast. Então, eu não consigo ver com surpresa que quando questões sociais importantes são tratadas dessa forma, o oprimido vai acabar fazendo merda. Não justifica, mas é praticamente inevitável. Se você tá procurando alguma coisa num quarto escuro onde você guarda dinamite e você entra lá com um palito de fósforo aceso, eu não estou justificando o direito da dinamite de explodir, mas é uma consequência praticamente inevitável daquilo que você está fazendo. Enfim, uma coisa preocupante, realmente preocupante que eu tenho visto nos dias seguintes dessa situação toda é uma narrativa que literalmente, eu quero deixar isso bastante claro, literalmente é oriunda de sites, de fóruns neonazistas. E eu vou explicar aqui do que eu estou me referindo. Tem uma tirinha brasileira chamada Dr. Pepper. Agora que eu paro para pensar, eu sempre só vi essa tirinha, né, escrita, eu nunca vi ninguém falando, então eu não sei se a ideia do criador é chamar de Dr. Pepper, que é um refrigerante americano, ou se ele se refere à tirinha como Dr. Pepper, enfim. Me mandaram no Twitter essa tirinha. O teor da tirinha, né, obviamente, é ser meio contrário a movimentos, né, contra a opressão, contra racismo, contra essas coisas todas. Beleza. Até aí, tudo bem. Eu entendo porque que algumas pessoas são contra movimentos que, pelo menos na superfície, é de gente que tá quebrando as coisas, que esconde a cara, geralmente esconder a cara é, né, tá fazendo merda. Eu entendo essa revolta, é perfeitamente compreensível, de verdade. Só que você vai analisar melhor a tirinha, e aí você vê que já no primeiro quadrinho o cara fala o seguinte: a imprensa esconde o fato de que crimes violentos de negros contra brancos no EUA são 25 vezes maior do que o contrário. Aí fala mais algumas bobagens lá. Enfim, eu quero focar nessa parte, né? Veja que ele não dá nenhuma contextualização histórica ou socioeconômica, absolutamente nada. Ele solta só o seguinte, ó, negros cometem mais crimes contra os brancos do que o inverso. E sai, né? Literalmente, porque o bonequinho na tirinha tá saindo ali pelo lado direito no quadrinho. Só soltou essa estatística. Menos de uma hora depois, passou esse tweet na minha timeline, de um sujeito chamado Leandro Ruchel, que eu não conheço. Eu sei que vão achar que é babaquice da minha parte, porque o cara tem, sei lá, 400 mil seguidores, então claramente é alguém bem famoso, bem conhecido na esfera brasileira, mas eu sou meio removido dessas coisas, até porque eu moro na gringa tem quase 20 anos. Tem muita gente, artistas até, que eu conheço sim por nome. Eu conheço esse cara por nome porque eu já vi tweets dele passando na minha timeline, mas verdadeiramente não sei quem é. Antes de gravar esse vídeo, eu fui dar uma pesquisa rápida. Pelo jeito, algum tipo de figura do conservadorismo
conservadorismo brasileiro, também mexe com investimentos, isso é o máximo que eu sei do cara e eu realmente não tenho muito mais interesse em saber mais do que isso. Ele tweetou isso aí que tá na tela, vou ler pra você, porque eu sei que tem gente que vê esses vídeos como se fosse podcast, tudo bem. Nenhum órgão da grande imprensa mostrará esse gráfico pra você. Segundo a própria justiça americana, 547 mil crimes foram cometidos de negros contra brancos. Na direção contrária, foram 59 mil crimes. Um detalhe! A população negra no EUA representa 13% da população total. E aí tem lá um gráfico que cita como a fonte, né, o Bureau of Justice Statistics, e eles obtêm isso diretamente do FBI. Os dados são de 2018, é até recente, é muito provável que em 2020 os dados permaneçam. Logo embaixo ele fala: a polícia americana matou 1.004 pessoas em 2019, negros representam 23% desse grupo, mesmo sendo responsáveis por 53% dos homicídios e 60% dos roubos. Sem dúvida, ele concede a uma pequena minoria de maus policiais que podem vitimar qualquer um. Não se pode criminalizar todos os policiais. Uma coisa que eu preciso deixar claro logo no começo, antes que eu esqueça, é que esse cara jamais analisaria com essa mesma boa vontade os manifestantes violentos, que são minoria nesses protestos, como eu provei no vídeo de ontem. Se você procurar vídeos dos protestos, que não venham de fontes que querem apenas provar que os manifestantes são violentos, você vai ver horas e horas e horas de filmagens plenamente pacíficas. E aí você vê um quebra-quebra em 1 ou 2 vídeos, e aí os caras querem dizer que todo o manifesto é violento. Ele nunca estenderia essa mesma boa vontade para uma manifestação antirracista. Na cabeça dele são todos os antifas, vagabundos, black blocs que merecem cadeia. É curioso. É curioso também que, pelo menos eu esperaria muito mais profissionalismo de policiais do que de uma turba revoltada. Na minha opinião, policiais não podem se justificar com tem alguns que vão te matar de graça, sem nenhum processo legal, mas a maioria, isso aí pode acontecer com qualquer um, mano. Não, porra, de policial, do cara que nós, como sociedade, concordamos, olha, esse cara aí deve ter o direito de andar armado, de prender outras pessoas e etc e tal. Desses caras eu espero muito mais, mas você vê que por algum motivo a violência da classe policial perante pessoas marginalizadas mano, isso aí... Eu quero focar especificamente nessas estatísticas que ele está citando. As estatísticas são reais? Verdadeiramente são reais. Se você for dar uma olhada nas estatísticas de crimes de órgãos como o FBI, você vai ver que na superfície, se você não fizer nenhuma análise socioeconômica e histórica que contextualize aquilo, que te ajude a entender por que aquilo está acontecendo, vai realmente aparecer que negros da comunidade negra comete crimes de uma forma desproporcional, com um mínimo de educação. Se você não dormiu durante todas as aulas de história que você teve na sua vida, você vai lembrar de um pequeno evento, é meio obscuro, eu sei, às vezes algumas pessoas esquecem, chamado escravidão, que durou alguns séculos. E depois da escravidão, teve várias décadas de leis que foram cuidadosamente, por admissão própria dos próprios legisladores, moldadas para manter essa comunidade numa situação de subserviência. Nos Estados Unidos, isso foi conhecido como Southern Strategy e as leis Jim Crow. Então, se você tem um menor entendimento, não é difícil compreender por que uma população que teve uma imensa desvantagem social, desvantagem social chegasse até eufemismo, quando tá falando de escravidão. Uma comunidade que foi oprimida, que teve seus direitos reduzidos, que até relativamente pouco tempo não podia votar. Você tem noção que antes de 1965 mulheres negras não podiam votar nos Estados Unidos? 1965 não faz tanto tempo assim não, mano. Tem gente viva hoje que não podia votar nos Estados Unidos. É recente. É recente. Então, quando você analisa que esse povo foi oprimido, foi brutalizado, não tinha direito de propriedade, não tinha direito de voto, e depois, mesmo sendo dado esses direitos, foi dado assim meio que de qualquer jeito, e foram oprimidos de várias outras maneiras pelo sistema, não é surpreendente que essas pessoas vivam, boa parte delas vivam à margem da sociedade e acabe sendo seduzido pelo crime, acabe se envolvendo com drogas, crime, coisa do tipo. Quando você leva em consideração o amplo contexto histórico que ajuda a entender o que tem acontecido, que se reflete nessas estatísticas, a conclusão é simples. A gente precisa, como sociedade, fazer algo que ajude essas pessoas a atingir o mesmo nível de igualdade que eu e você temos. Eu digo, me refiro às pessoas brancas. Essas estatísticas, se você entende por que elas acontecem, ajudam a reforçar o ponto de que essas pessoas não estão sendo tratadas da mesma forma que eu sou tratado pela sociedade. Só que nazistas, alt-right, supremacistas brancos, é claro que eles não querem que você entenda isso. É claro. Eles vão fazer uma coisa bem simples. Eles vão soltar essa estatística
Vão enfatizar isso aí. Os negros, que compõem só 13% da sociedade americana, cometem mais da metade dos crimes. Eles soltam isso, não oferecem absolutamente nada que contextualize aquela realidade e saem pela direita. Eles deixam que você conclua o que eles estão falando de forma cifrada, de forma velada. A conclusão que eles querem que você chegue é que negros, sei lá por quê, são mais violentos. Porque preferem, eles gostam de cometer crimes. Acho que é isso. Só pode ser isso. Quando eu digo que isso é uma tática nazista, isso não é um exagero, não é uma hipérbole, é porque é literalmente nazista. Esse meme, que no inglês eles falam como 13 does 50, 13 fazem 50, era um meme de um site chamado Stormfront, que é o maior, ou era, acho que foi fechado, site nazista nos Estados Unidos. Eles adoram jogar essas estatísticas de forma descontextualizada, porque, como eu falei, isso é uma tática de recrutamento de nazista. É sério. Eles fazem isso para que você, de forma independente, chegue à conclusão de que, bom, negros são mais violentos, mano. E aí, com isso, você justifica tudo. Polícia tá matando negros? Ah, mano, é porque você viu as estatísticas, são mais violentos. Negros compõem, de forma geral, as partes menos abastadas da sociedade americana. Não é porque eles foram injustiçados, é porque são mais violentos, mano. Você viu a estatística do FBI? São mais violentos. O que eu posso fazer? Eu não tenho que fazer nada pra ajudar. Eles são mais violentos, o problema é deles. Eles que estão criando essa realidade pra eles mesmos. Eu quero deixar isso bem claro. Isso é uma tática de recrutamento nazista. Nazista. E a prova de que nós, o cenário brasileiro, está tão mal preparado para lidar com isso, é que um cara aparentemente influente, que tem uma reputação a zelar, imagina esse tal Leandro Rochel, não se constrange em literalmente, eu quero deixar isso muito claro, literalmente propagandear uma tática de recrutamento de neonazis, de alt-right, de supremacistas brancos. 13%, qualquer situação que você ouvir alguém falando que mas 13%, negros são só 13% e cometem 50% dos crimes, e você deixa claro que o cara não fez o menor esforço de tentar contextualizar aquilo, de tentar explicar essa realidade, ou ele está sendo um idiota útil da filosofia nazista, ou ele já chegou num ponto pior do que isso, e ele está ativamente recrutando outras pessoas. E eu quero deixar isso novamente claro. Esse cara é uma figura popular do conservadorismo brasileiro. Ele tem quase 500 mil de seguidores. Eu vi as mentions e eu não vi pessoas inflamadas e revoltadas com o fato de um cara influente nesse movimento estar popularizando uma tática de recrutamento nazista. Isso não é nem recente, mano. Você assistiu American History X, por exemplo? Em American History X, um filme de 1998, o protagonista usa esse mesmo... O protagonista, que é um neonazi, usa esse mesmo argumento. O que eu te convido a fazer é o seguinte. Se você vê qualquer pessoa, seja famoso de internet, seja sua própria família, seja lá quem for, comprando esse discurso, mas eu vi na internet, o cara, o Leandro Rochel, o cara influente. Mano, o perigo, puta que pariu. O perigo de um cara desse, renomado, respeitado por muitas pessoas, propagando uma merda dessa. Quando você vê qualquer pessoa falando isso, confronte a pessoa no ato. Pergunta pra ela, o que você está ensinando exatamente? O que você quer dizer com isso? Pergunte. Fala assim, não, beleza. Os negros são minoria e cometem mais crimes. Por que você acha que isso acontece? Force a pessoa a ou admitir o contexto histórico, ou falar de forma completamente às claras o que ele está insinuando. Porque vai ter pessoas, eu imagino, que simplesmente não pararam para pensar na situação e acharam, essa estatística faz sentido e tal, e vão repetir isso aí. Ainda é perigoso, mas eu estou permitindo um pequeno benefício da dúvida da pessoa que simplesmente não pensou um pouco nisso. Eu acho que pessoas de bem, que momentaneamente vê aquela estatística e fica, eu acho que essas pessoas, se você trocar uma ideia com elas, elas podem ser recuperadas daquele caminho onde isso aí vai levar. Mas tem gente que está fazendo isso intencionalmente.
Tem gente que já tá lá na frente desse caminho. E eu tô convidando você a forçar essas pessoas a se revelar. Quando você chega num cara desse e fala assim, vem cá, o que você quer dizer com isso? O que exatamente você está falando sobre a comunidade negra quando você diz isso aí? Eu quero entender, me fala aqui. E seria até melhor poder confrontar essa pessoa pessoalmente, pra ela não poder fingir que não viu o seu tweet ou coisa do tipo. Pergunta na chincha. O que você está dizendo exatamente? Qual é a conclusão que eu deveria tirar disso? Ou ela vai admitir o contexto histórico que se reflete nessas estatísticas, ou ela vai ter que admitir que ela está realmente adotando, voluntariamente, conscientemente, um discurso nazista. Qualquer pessoa que você vira espalhando esse tipo de coisa, confronte a pessoa no ato. O que você quer dizer com isso? Você está ciente que isso é uma tática de recrutamento nazista? Porque se você fala isso na inocência, olha a boa vontade que eu tô tendo ainda, de tentar recuperar esse povo. Na inocência, você está repetindo isso, está propagando isso, porque você não parou pra pensar na situação, e você, ao ser confrontado, você fala, porra, realmente, verdade, mano. Beleza. Mas eu sei que não é o caso de todo mundo. E eu repito o que eu falo no começo. A sociedade brasileira está completamente despreparada para lidar com isso, pelo que eu posso perceber. Porque se um cara desse tamanho, desse renome, se sente à vontade para propagar discurso nazi... Mano, quando eu era moleque, e a gente estudava sobre nazismo, Segunda Guerra e tal, né? E aí a doutrina de que uma raça é superior à outra e tal, a gente se perguntava como que isso convenceu as pessoas? Como que isso convenceu as pessoas? E eu tô num estado apoplético. Eu tô num estado que eu não sei nem descrever, de estar vendo isso acontecendo, de estar presenciando essa merda acontecendo. Isso não é teoria de conspiração maluca. Tem um sujeito, Lee Atwater, que foi consultor... Pera, tá vivo ainda esse filho da puta? Nem sei. Não, morreu já, ainda bem. Lee Atwater era um consultor político de vários presidentes republicanos americanos. E ele fala com todas as letras, a forma mais explícita possível. Vou colocar o link na descrição para você se educar, porque quem não acompanha a história tá fadado a repeti-la. O cara falava com todas as letras, que o trampo dele era bolar leis e discursos aparentemente econômicos que tinham como resultado prejudicar mais a população negra. Ele falava isso explicitamente. Lee Atwater, link na descrição, leia, se informe, eduque, espalhe isso. Neonazista tá dando cria no Brasil, debaixo dos nossos narizes. Pessoas influentes no cenário do discurso brasileiro estão repetindo tática de recrutamento nazista. Você tem noção da seriedade disso? Pelo amor de Deus, me ajudem. Não deixem essas pessoas reproduzir essa merda e ficar por isso mesmo